Boa noite a todos. A palavra de Deus essa noite, Gálatas, capítulo 5, versículo 13 a 15. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 a 15. Porque vós, irmãos, por teres chamados à liberdade, porém, não useis das liberdades para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém? Amém. A graça e paz de Cristo estejam com todos vocês. Todos vocês já sabem quem eu sou. Certo? Sou o pastor Jeremias, que foi enviado como missionário da Coreia ao Brasil em 2017. Minha nacionalidade é coreana. Mas meu coração é brasileiro. Conhece seu pastor Otoniel? Em 2019, fizemos juntos uma viagem de visão à Coreia. Eu visitei sua igreja pela primeira vez em dia 29 de novembro de 2020. Mesmo naquela época, como agora, não sei como preguei na sua igreja em português. Que isso. Na verdade, quero recusar. Toda vez que seu pastor me pede para fazer um sermão, então, moro no Brasil há 7 anos, mas o português ainda é muito difícil para mim. Quando Deus me enviou a essa terra, tenho certeza de que Ele me enviou sem a opção de aprender línguas estrangeiras. É verdade. Portuguesa ainda é uma língua estrangeira para mim. No entanto, oro para que, como a passar do tempo, chegue o dia em que poderei dizer que português é minha língua. Quero assim, mas ainda não. No entanto, não posso recusar a seu pedido, porque acredito em Deus que é sempre fiel. Essa noite é a noite mais fria do ano. Então, subi no pódio, vestido, blusa, não uma jaqueta, porque tenho que proteger minha saúde para poder estar com vocês amanhã também, né? Passo sua permissão. Podem ser? Tá. Infelizmente, minha esposa não pôde vir comigo esta noite. Ela descobriu um nódulo no pulmão esquerdo
durante uma viagem à Coreia, no final do ano passado. Então, fui para a Coreia em abril e fez uma cirurgia para retirar o nódulo. Pela graça de Deus, ela voltou ao Brasil na última quinta-feira, aleluia. Mas não pude vir aqui hoje devido ao cansaço da longa viagem e as dores no joelho esquerdo. Então, sinto muito. Então, agora, então, vivemos em 2024, 4 anos já se passaram. Nesse ínterim, passamos por um momento difícil chamado pandemia. Estou muito grato e feliz em ver todos vocês novamente. Estou especialmente feliz por poder compartilhar histórias sobre missão com vocês durante 2 dias. O tema é Brasil e suas regiões. Eu vi o anúncio da sua igreja na internet. Participe da nossa conferência missionária. Venha celebrar conosco nos dias 10 e 11 de agosto na Igreja Presbiteriana Maranata. Este ano nosso tema é Brasil e suas regiões. Acho que este é o melhor tema da conferência missionária no Brasil. Né? Será um final de semana repleto de atividades e muita inspiração. No sábado, às 19h30, teremos nossas barraquinhas com comida típicas de cada região do Brasil. E todo o valor arrecadado será convertido para missões. Uau! Real? Oh, legal. Não perca a chance de ajudar a saborear essas delícias. Aleluia. Endereço da... blá, 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 blá. Vamos juntos espalhar o amor e a palavra de Deus. Opa, que anúncio. Por que você acha que montar barracas para provar comidas de diferentes regiões no Brasil? Por quê? Porque a comida é a melhor ferramenta, melhor coisa para compreender uma região, né? Que tipo de pessoas vivem naquela região? Que raças vivem lá? Quais regiões as pessoas vivem nessa região? Qual é a clima lá? Qual tipo de ingredientes você conseguirá? No interior ou no litoral? Em uma região quente ou uma região fria? A comida local é uma das melhores coisas para compreender a cultura local. Na verdade, eu amo muito a comida brasileira. Parece que a comida mais deliciosa do mundo se encontra no Brasil.
A comida brasileira é a mais deliciosa no mundo. Então, todos vocês podem se orgulhar da comida brasileira. Estive em viagens missionárias a vários países da Ásia, África, Europa e Américas. No entanto, a comida que mais me agrada é, claro, a comida coreana. Com minha mãe, com minha esposa. Mas, na verdade, existem poucas comidas que eu adoro e gosto tanto quanto a comida brasileira. Mesmo assim, pensei, porque adoro a comida brasileira, a razão é porque amo o Brasil e o povo brasileiro. Você já conhece a comida paraense? Já? Comida típicas do Belém do Pará que você precisa provar. Por exemplo, tucupi, tacacá, açaí com peixe frito. Já conhece? Que delicioso. Eu gosto de muqueca baiana, muqueca capixaba também. Opa, que delícia! Que coisa boa, que delícia! Para mim, a comida mais estranha do Brasil é a que come na cidade de São Gabriel da Cachoeira, no fronteira da Amazônia, tempero de formiga. E caveira macaco, costela dele. Mas comi. Eu precisava comer. Qual você acha que foi o início das missões? Qual é a força motriz por trás das missões? Qual é a nossa justificativa e motivação para o trabalho missionário? Missão é o último grande mandamento de Jesus. E os crentes da igreja primitiva não tiveram outra escolha senão arriscar as suas vidas para seguir Jesus. Eles não tiveram escolha a não ser compartilhar o Salvador que encontraram, o último evangelho que já encontraram. Se nossos antepassados que seguiram Jesus não tivessem tido fé, amor e esperança, o evangelho teria chegado até nós. Porque o trabalho missionário é uma questão de arriscar a vida. As missões não são nada românticas. Os primeiros membros da igreja estiveram dispostos a desistir de
suas vidas pelo trabalho missionário. Eles escolheram o caminho do martírio. Mesmo agora, penso que a palavra missão ainda é demasiado pesada para nós, não é? Muito difícil, mas ironicamente foram nos antepassados da fé forçados a arriscar as suas vidas dessa forma. Não. E é evidente que eles gostavam de pregar o Evangelho. Eles viram seus pais morreram por causa de Jesus. Os seus filhos seguiram o exemplo. Quando o Evangelho chegou pela primeira vez à Coreia, aqueles que ouviram o Evangelho dos missionários ocidentais mudaram completamente as suas vidas. À medida que o Evangelho entrou em suas vidas, eles pararam de jogar, parei de beber, parou com as drogas, rejeitou a escravidão e declarou que todas as pessoas são iguais perante Deus. Eles até venderam suas propriedades, fizeram o possível para construir uma capela. O pai da minha avó também vendeu suas terras e doou para a igreja. Meus avós e meus pais doaram para a igreja. Dedicaram-se aos pastores de suas igrejas e treinaram seus filhos para serem obreiros de Deus e doaram voluntariamente aos ministérios e ao trabalho missionário. Ao falar sobre o avivamento da igreja coreana, não podemos deixar de lado essas devoções de nossos antepassados na fé. Por causa da sua dedicação, a igreja coreana existe hoje. E agora aqui está o pastor Jeremias em frente de vocês. O que significa cumprir bem uma missão? Os missionários americanos e australianos que chegaram pela primeira vez à Coreia aprenderam a língua coreana, viveram em edifícios de estilo coreano, comeram comida coreana, usaram roupas tradicionais coreanas. Assim como Jesus, o Filho de Deus, nasceu como uma criança na Palestina, falava a língua deles, vestia as suas roupas e comida a sua
comida. Nossa igreja Presbiteriana Maranata não é como uma ilha separada da região. Nossa igreja está localizada dentro de um rebanho local. Quando você sabe sobre esta região, quantas pessoas vivem nessa região? Você sabe? Qual é o maior problema desta região? Você sabe? Qual é a dimensão da força entre ricos e pobres entre os residentes dessa região? Você sabe? Qual tipo de polícia existe para os criminosos envolvidos no tráfico de drogas nessa região? Quantas pessoas nas favelas dessa região? Você sabe? Há alguma organização, ONGs ou igreja nessa região que apoie os restantes locais? Vocês sabem essas perguntas? Nossa igreja se preocupa com essas questões. Nós temos a razão da essência da igreja é a missão. Para ser franco, a razão pela qual a igreja existe é a missão. Há uma história como essa na Coreia. Igrejas grandes podem fazer bem o trabalho missionário. Uma igreja bem mantida está administrando bem seus negócios. Muitas pessoas falaram disso. Não está errado. De certa forma, mas peças são necessárias para contar a história. As igrejas pequenas não conseguem fazer missões bem. Uma igreja pequena não consegue fazer bem o trabalho missionário. Por que essa história saiu? Por quê? A maioria das igrejas coreanas acredita que para compreender as missões, constroem capelas, escolas, hospitais nas missões. A filial brasileira é a mesma. É disso que estamos falando. A razão pela qual a igreja fez trabalho missionário é para que as pessoas saibam que a advertência do pastor está ficando mais alta. E você? Missão não é a essência da igreja, mas o uso de ferramentas para tornar a igreja mais
eficaz do que outras igrejas. Este método é a direção certa? De acordo com a pesquisa de 2023, o número de pessoas enviadas oficialmente da Coreia para o exterior é de cerca de 23 mil pessoas para 174 países. A Coreia é um dos países que mais envia pessoas em todo o mundo. As igrejas coreanas que enviam destinos pedem que os destinos sejam decorados, por exemplo, para que possam chegar ao seu destino. E o nome da igreja é dada independente à igreja. Por exemplo, você tem a igreja presbiteriana Maranata em Busan, segunda cidade de Coreia. O nome da igreja é Igreja Presbiteriana Maranata em Busan. Como assim? A igreja da Coreia, que me enviou ao Brasil, abriu uma igreja em São Paulo. O nome da igreja é Igreja Presbiteriana Daeon de São Paulo. O nome Daeon precisa de muitas palavras para os brasileiros. Não é estranho? Daeon? Que isso, Daeon? O que significa Daeon? Daeon é uma região em Busan, Daeon. Mas, para brasileiro, Daeon é muito estranho, né? No final, eles entendem que mudar o nome da sua igreja e construir muitas capelas sobre pilares com o nome da sua igreja é missão. Eu fiz uma entrevista em novembro de 2016, quando estava me transferindo do presbitério de Busan, na Coreia, para o presbitério leste paulistano, no Brasil. Um pastor me fez uma pergunta: como assim? Você é um pastor coreano. Trabalhei com um pastor que era missionário enviado da Coreia. Ele não falava bem português. Ele fez o possível para construir uma capela rapidamente. E ele me fez trabalho com ele como pastor auxiliado. No entanto, ele não cuidou dos membros de sua igreja. Ele era a única pessoa que recebia seu salário. Meu salário. Ele mal falou comigo. E no começo vi muita gente na capela, muitos presentes foram distribuídos para unir as pessoas. Mas, com o passar do tempo, as pessoas começaram a deixar a igreja. Agora, resta apenas capela.
e a igreja desapareceu. Você vai trabalhar no Brasil como aquele missionário coreano? Opa! Fiquei tão envergonhado naquela época. Isso é missão? Construir uma capela é missão? O que vem antes de construir uma capela é construir uma comunidade que segue Jesus. E à medida que o número de pessoas aumenta, percebemos que precisamos de mais locais para adorarmos juntos. Por isso, temos que começar a construir nós próprios uma capela, né? Isso ocorre porque uma igreja não é uma capela, mas uma região de pessoas que seguem a Cristo. Quero fazer uma pergunta novamente. A sua igreja presbiteriana Maranata é realmente uma região de pessoas que decidiram seguir a Cristo? É uma comunidade de santos? Sua igreja é? O versículo bíblico que lemos juntos hoje foi escrito para uma igreja em que região? Esta é uma carta escrita por Paulo às diversas igrejas que ele fundou durante sua viagem missionária na região da Galácia. O livro de Gálatas nos ensina especificamente a sermos livres apenas no Evangelho. Diz-nos para não estarmos sujeitos à lei, mas para sermos livres em Cristo. Entretanto, no capítulo 5, onde termina a carta, ele nos ensina a usar essa liberdade apenas para servir uns aos outros com amor. O verdadeiro significado da lei do Antigo Testamento não é nos amarrar e oprimir, mas nas palavras de Levítico, ame o seu próximo como a ti mesmo. Amém? Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O cumprimento dessa lei é amor ao próximo e servir uns aos outros como servos. No final das contas, o Evangelho e as missões não são para se vangloriar e exaltar a si mesmo. Pelo contrário, vou para uma posição inferior
por causa do Evangelho. Quem merece o maior respeito na igreja? É o pastor titular? Ou membros da família do pastor titular? Não. As pessoas que deveriam ser melhor tratadas na igreja são os nossos novos crentes que vêm à igreja pela primeira vez. Não é? Pessoas que não sabem muito sobre a igreja e que parecem estranhas nelas são as pessoas que precisamos nos concentrar e prestar mais atenção. Então, quais são as posições dos pastores e presbíteros? Onde é a posição deles? Essas são as pessoas que primeiro assumem as tarefas mais difíceis na igreja, mais tarefas de servir as pessoas. Eles não podem pedir aos membros da igreja que os conheçam, reconheçam, porque eles próprios são pessoas respeitáveis. Em vez disso, os nossos líderes devem assumir posições cada vez mais difíceis dentro da igreja. Só então a comunidade se tornará uma comunidade que verdadeiramente segue quem? Jesus. Que tipo de pessoas foram designadas ao Pai como diáconos, presbíteros na igreja primitiva? Nomeamos pessoas que servem a comunidades, estão cheias do Espírito Santo como líderes. Qual tipo de igreja é uma igreja falida? Como pode uma igreja falar rapidamente? Como uma igreja pode parar de fazer missões? O método é muito simples. Gálatas, capítulo 5, 15. Mas se você agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então, cuidado para não acabarem se mantendo. A sua igreja quer ver avivamento através de missões? Ou vocês querem destruir um ao outros rapidamente, mordendo um ao outros? Infelizmente, tenho visto igrejas praticando na correia. No final, as igrejas que falavam sobre quem era melhor dentro da igreja, quem tinha mais poder, quem merecia ser mais tratado, ruíram muito rapidamente. Você sabe ferver um sapo em água?
Você sabe cozinhar um sapo em água? Se você colocar um sapo em uma panela com água quente, ele fugirá. Uau! Que quente! Imediatamente. Porém, se você colocar um sapo em água fria, aquecê-lo, a cozinhá-lo lentamente, o sapo não perceberá que também está morrendo. Qual é a situação atual da nossa igreja Maranata? Nossa preocupação é quem construirá uma posição mais elevada na igreja. Nosso interesse é simplesmente aumentar os números de membros da igreja e aumentar as finanças. Nossa igreja não está sofrendo de diabetes atualmente. Você tem comida muito doce e não percebe que seus dedos dos pés estão apodrecendo e sua visão está piorando. Devemos jogar as coisas doces que arruinam a igreja. Você precisa parar de comer doces. A igreja deve se tornar mais leve, mais simples. A água estagnada, apodre-se. A água deve sempre fluir, né? Para que o Espírito Santo mova a nossa igreja, devemos ouvir o vento do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo, as advertências que o Espírito Santo dá à nossa igreja. Minha equipe e eu analisamos os problemas da enorme cidade onde moramos, São Paulo. Quando a pandemia começou, procuramos onde estavam os vizinhos mais pobres desta metrópole, os mais necessitados e aqueles que ainda hoje precisam do Evangelho. Pessoas que vivem ilegalmente em prédios abandonados no centro da cidade. Pessoas que não têm dinheiro para comprar comida nesse momento. Pessoas que não têm condições de comprar uma lata de formula para os filhos. Pessoas que perderam o emprego e foram abandonados pelas famílias, abandonados na Cracolândia, o último lugar em suas vidas. Pessoas que nunca poderão se recuperar sem Jesus. Eu estava convencido de que estar perto deles era chamado de Deus para nós como missionários que vivíamos nesta
enorme cidade. Minha esposa é cirurgião geral na Coreia. Teve que fazer o exame revalida para conseguir licença médica no Brasil. Ela teve que voltar a estudar todas as disciplinas em medicina em português. Durante a pandemia, ela arriscou a vida estudando para as provas o dia todo, como uma louca. Ela me disse que orou assim, naquela época. Eu era como as israelitas diante do mar vermelho. E não tinha para onde me virar. Então, orei a Deus para que me concedesse o milagre de abrir o mar vermelho. O bom Deus ouviu minha oração e abriu o mar vermelho para mim. Isso porque só então ela poderia servir aos seus vizinhos que sofriam de dores físicas com seus talentos. Fomos vê-los carregando uma mochila de médicos, cestas básicas, máscaras, leite em pó e lanches para eles. E ainda os espíritos até hoje. O que precisamos agora não são finanças. Precisamos olhar para ver o mundo através dos óculos do Espírito Santo. Devemos ouvir os sons do mundo com os ouvidos do Espírito Santo. Devemos dedicar nos tempos, nossas orações, nos corpos, entre eles, conforme chamado pelo Espírito Santo. Seguir o Espírito Santo não é uma dificuldade, mas uma alegria e emoção. Deus sempre tem um caminho melhor do que nós. Nós apenas temos que seguir a orientação de Deus. Deixe nossa igreja também trilhar a alegria, caminho, trabalho missionário sob a orientação do Espírito Santo. Vamos orar junto agora. Vamos orar. Deus, queremos caminhar juntos no caminho das missões que às vezes podem parecer difíceis ou fáceis. Por favor, mostre-nos por onde começar nosso feliz trabalho missionário e nos mostre para onde estamos indo. Com alegria, esperamos torná-los servos dos nossos vizinhos e construir juntos uma igreja que servir e uma igreja saudável. Que nossa paixão por missões seja reavivada através desta conferência missionária de 2 dias. Oramos no nome de Jesus, sujeito da missão. Amém e amém.